Ô, Ana, fala aí, vamos fazer um teste, vai. Não, eu tô hoje gravando. Não, só pra ver o vocal. Não, Pode falar. não. Não tá saindo ali, não. Fala, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Gleide, sou do Sistema LCC, empresa especializada em divulgação de licitações âmbito nacional. Isso é apenas um teste. Obrigada. Ah, ficou legal. Volta lá, não, fala de novo. Não, dessa Fala de novo. Pega nosso garoto. Ô garoto. Ele é bem mais alto. Bem mais alto. Você tem o quê? 1,80? Você quer Ana? 1,76, acho. Ah, Ô, Ana, você não tá com seu celular discretíssimo aqui, né? não, deixei. Já pensou? É do teacher. Não, Oi. mas ele pode. Ele pode. Vai lá. Não. Tá bom. Hoje não. Olá, boa tarde. Não, hoje não. A gente vai fazer sim. Cadê aqui? Você tem folga. Vou passar a cara de... Não, depois eu... Tá terrível. Então tá bom. Nossa, deixa eu aqui pra viver. Beleza, então. Aqui, Pra ele. do Tomás? Abriu aqui? Imagem? Ah, vamos pôr o microfone. Ah, você quer? Nossa, ele é alto, né? Não posso fechar se quiser. Eu vou fechar. Legal? Ficou Eu acho que mais alto? esse fundo tá melhor que o outro. É, né? Que o anterior. Tá suave. Você vai escrever? Você sabe o que você vai falar hoje, né? Contrato. Contrato. É. Vamos testar o som? Eu já testei já. Já, tá ok? Nossa, que diferença quando se coloca um óculos. Você abriu aí a imagem, né? Pega aqui. Pode abrir já? Sua mão não, pega um pouco a garrafa. Põe a garrafa mais pra cá. Porque assim, eu vou. De repente eu vou Ó, mencionar algum. Ah, tá. Mencionar algum artigo, vou pegar. beleza. Sem tá? problema. Eu vou deixar assim pra você, tá? Meus olhos Seus olhos, os amiguinhos. são complicados. 13 participantes. Só fala um. Alô, alô, som. Alô. Bom? Chegando? Pera aí. Eu vou abrir o vídeo e vou abrir o áudio, tá? Pode testar. Alô, som. 1, 2, 3, som. 1, 2, 3. Alô, som. Eu vou fechar a porta, viu? Atenção. Alô, som. Bom? Som. Sistema RCC. Tá. Já. Alô, som. Alô. Não estou ouvindo. Alô. Alô, som. Atenção, alô. 1, 2, 3, som. Não? Alô, som. 1, 2, 3, som. Testando. Ok. Ele já tá online, viu? Alô. Tá? Vocês não falam. O pessoal não tá sem som. O vídeo ele já tá.
Testando o som. Alô. Som. Som. Alô. Som. Não? Sucede. É lá o aparelhinho? Não, Não é o resfriado lá? Que é aquele tá. Aí tá 6, né? Tá. Alô. Som. Alô. 1, 2, 3, som. Alô. Não? Não? Não tá nem abrindo aqui. A pilha não tá Mas é certa. 3 e 5 pra começar. É. Tem outra pilha lá? Vou pegar outra pilha. Então tá fácil. Será que a pilha? Então aqui tá. Fica acesa? Essa luzinha aqui tem que ficar acesa? Não, não, às vezes ela fica apagada. Só uma? Alô, som. 1, 2, 3, som. Alô. Testando. Alô, som. Testando som. Tá tudo ligado certinho? Tá saindo? Alô, alô. Nada? Alô, 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 boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Alô. Alô, som. Alô. Alô. 1, 2, 3, testando, som. Alô. Nada? Opa, Alô. alguma coisa aí que você mexeu. Arrumar um contato aí que você mexeu. Alô. Alô. 1, 2, 3, som. Testando, som. Só está conectado já? Tem alguém conectado? Tem 15. Ó, ele pegou um pouquinho. Aí parou. Alô. Alguma coisa aí. Alô. Som. Testando. Não é só aqui não, né? Porque aqui quando ele fala, o negócio vem aqui. Seu carro aqui. Uhum. Alô. Aí. Testando. Som. 1, 2, 3, alô. Som. Testando, som. Alô. Aqui tá bom. Tá bom? Eu achei aqui. Melhorou? Pode Som. falar. Alô. Alô. Som. Testando, som. Pronto. Acho que sim, ok. Pode começar. Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início a mais uma palestra na sequência desses temas que nós vimos tratando a respeito das licitações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os contratos
da administração pública. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcionílio, sou do Pereira e Mazzucato, consultor jurídico do sistema RCC há muitos anos. Prestamos todo tipo de consultoria, assessoria na área da seara das licitações, de uma maneira geral. Os contratos administrativos, esse é o nome, na verdade, um contrato oriundo de uma licitação, ele é chamado de contrato administrativo. É, na verdade, a finalidade de uma licitação. Já na lição do eminente e saudoso professor Eli Lopes Meireles, ele já dizia e definia a licitação como sendo processo, um processo administrativo. A licitação é um processo administrativo, mediante o qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Quer dizer, o que se seleciona numa licitação é uma proposta vantajosa e cujo adjudicatário assinará um contrato para a administração com o poder público. E nós vamos, então, desmistificar algumas coisas a respeito do que se acha, do que se tem, do que se considera dos contratos administrativos. A gente escuta muito as pessoas, às vezes pessoas leigas, dizerem que o contrato assinado com o poder público, o contrato de uma licitação, é um contrato leonino, um contrato que seria, então, um contrato abusivo. Nós vamos ver que isso não é verdade, porque um contrato feito com a administração, com o poder público, onde é evidente, né, que nós vivemos num Estado democrático de direito, em plena democracia, em um Estado que tem uma Constituição democrática, que se diz democrático, seria inoperante, seria totalmente contrassenso esse Estado firmar um contrato com cláusulas abusivas em detrimento do particular, do administrado. Então nós vamos ver que o contrato administrativo, ele tem realmente algumas cláusulas, que são as chamadas cláusulas exorbitantes ou cláusulas de privilégio. Privilégio de quem? Nós devemos entender que esse privilégio não é daquela pessoa que está ali administrando, mas é privilégio do interesse público, né? A tutela ali de um contrato administrativo se busca o atendimento ao interesse público, né? E nesse interesse público, é claro que o público tem alguns privilégios em relação ao particular, né? Então, por isso nós chamamos essas cláusulas de cláusulas exorbitantes, exorbitam acima daquelas normas gerais de um contrato privado. São as cláusulas, então, chamadas cláusulas de privilégio. Muito bem. Esse contrato administrativo, ele se diferencia do contrato eminentemente privado entre partes particulares, no sentido de que o contrato entre particulares é o chamado contrato sinalagmático, aquele contrato de reciprocidade, onde as partes contratantes são particulares e elas estabelecem naquele contrato as cláusulas que lhe interessam. É lógico que levando-se em consideração as leis civis, Código Civil, Código Consumidor, e não a lei do direito público, né? As leis do direito público. No caso aqui, nós estamos falando da Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666. E ela estabelece ali o contrato, ela trata do contrato em 20 e poucos artigos, ela destina somente aos contratos. Começa ali no artigo 54, do artigo 54 até o 80, ela só trata do contrato, de como que deve ser o contrato, as condições do contrato, a forma de rescisão do contrato, forma de alteração. Então está tudo ali previsto na lei de licitações entre os artigos 54 e 80. Nós não podemos chamar esse contrato de um contrato de avanças, um contrato sinalagmático, como é o contrato privado, por conta dessas alterações que podem ser feitas pela administração unilateralmente. Quer dizer, um contrato privado, uma das partes não pode rescindir ou alterar o contrato unilateralmente sem a avença da outra parte, sem o consenso da outra parte. Já a administração pública pode.
mas não de forma abusiva, chegar e falar, não quero mais, o contrato rescinde ou altera, sem nenhuma previsão, sem nenhum interesse público nisso. Essa alteração, essa modificação que se fará no contrato, ou rescisão, ela somente se dará, somente se permitirá essa alteração ou rescisão, quando houver necessariamente justificado nos autos do processo o interesse público, mediante o interesse público. Então, mesmo assim, mesmo sendo de interesse público justificado nos autos do processo, o particular interessado terá a oportunidade de apresentar suas razões, sua contestação, né, através de um recurso administrativo. Isso se dá por conta da previsão constitucional do direito à ampla defesa, ao contraditório, e a própria lei de licitações, obedecendo a linha da Constituição Federal, vem regulamentar isso no seu artigo 109, onde temos lá as oportunidades de recurso daquele que se sentiu prejudicado no curso de uma licitação. Muito bem. O contrato administrativo, ele, muitas vezes, ele não é trazido aquele contrato que nós conhecemos, cheio de cláusulas, contrato formal, nem sempre ele é necessário numa licitação. E quando ele for necessário, ele terá que trazer como anexo ao edital, ele acompanhará o edital como anexo, porque o licitante, o proponente, ao participar de uma licitação, ele terá que prever e ter conhecimento prévio, né, das condições da futura contratação. Por isso que, havendo a necessidade do contrato formal, ele terá que acompanhar o edital como anexo, para que o proponente possa verificar, conferir suas cláusulas e entrar no jogo da licitação sabendo o que ele irá assinar futuramente. Onde que ele é obrigado, esse contrato formal? Nas modalidades de licitação, tipo modalidade de concorrência, modalidade de tomada de preços, por determinação do artigo 62 da Lei de Licitações, ele é obrigado àquele contrato formal. As dispensas e inexigibilidades, cujas dispensas e inexigibilidades têm um valor compatível com as modalidades de concorrência e tomada de preço, também a lei exige que seja feito aquele contrato formal. Nos demais casos, não é obrigatório. A administração pode dispensar aquele contrato formal e substituir aquele contrato por outras peças, outras figuras que correspondem ao contrato, tem a mesma validade do contrato. Nos pregões, é muito comum, né, nos pregões, a conhecida nota de empenho. Então muitas pessoas falam, não vai ter contrato, vai ser só nota de empenho. Tecnicamente falando, a rigor, a nota de empenho é um contrato, é uma modalidade de contrato. Na verdade, qualquer avença que houver entre o poder público e o particular, onde essa avença traga obrigações recíprocas, isso é um contrato. A rigor da lei, no artigo 2º da lei 8666, eu vou ler aqui para os senhores, para a gente acompanhar. No artigo 2º, em seu parágrafo único, ela determina o seguinte: para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Muito bem, é uma leitura bem autoexplicativa, né? Quer dizer, a lei está falando o seguinte: qualquer ajuste que houver entre o particular e a administração pública, em cujo ajuste tiver obrigações recíprocas, isso é um contrato. A rigor da lei, é um contrato, seja que nome queiram dar a esse ajuste. Então, nós temos a nota de empenho, nós temos autorização de fornecimento, carta contrato, tudo isso para a lei de licitações é contrato administrativo. Muito bem. Nós vamos falar o seguinte:
essas cláusulas, dentre essas cláusulas exorbitantes, lá no artigo 79 da Lei 8666, o legislador previu que a administração pode rescindir unilateralmente o contrato, esse contrato. Quando que ele vai rescindir o contrato unilateralmente? Quando por interesse público, quando não tem mais interesse naquela contratação, quando houver falha, ilegalidade no procedimento, ou alguma das cláusulas previstas lá no artigo 78 da lei, que ela é bem extensa, os motivos que podem levar a uma rescisão. E aí, como se trata da administração pública, do poder público, o administrador, ele irá tomar a iniciativa de rescindir esse contrato quando presentes os motivos, claro, como nós já falamos, e pelo contraditório e ampla defesa, ele vai ter que dar oportunidade do contratado se manifestar antes de efetivar essa rescisão. A rescisão ela pode ser de pleno direito, né, porque terminou a execução, pode ser amigável e pode ser judicial, quando houver alguma lide, alguma coisa que não ficou bem resolvida e quando o contratado se vê ali prejudicado, ele tem, então, além do recurso administrativo perante a própria administração, ele pode se socorrer ao Poder Judiciário na defesa dos seus interesses. Isso é Estado democrático de direito e garantido, inclusive, pela nossa Constituição Federal. A alteração contratual com relação à forma de execução do contrato, ela também é uma prerrogativa da administração quando aquela forma de execução prevista no edital, ela tiver que ser modificada por algum fator que veio ao conhecimento após a contratação. De repente, a administração percebeu através do seu gestor, porque todo contrato administrativo, a lei de licitações, lá no seu artigo 67, ela menciona que a administração deverá colocar um gestor para fiscalizar a execução daquele contrato. Muito bem, esse gestor geralmente é uma pessoa técnica que entende daquele assunto, daquele objeto que está sendo executado. E muitas vezes ele percebe que aquela forma de execução, que estava prevista inclusive no edital, não está sendo a melhor forma para o atendimento do interesse público. A administração, nesse caso, pode modificar essa forma de execução para melhor atendimento ao interesse público e melhor aproveitamento dos recursos ali, para que a finalidade, enfim, seja atendida da melhor forma possível. Se essa modificação na forma de execução for alterar preços, for sujeitar o contratado a alguma força maior do que aquela que ele estava prevista para aquela execução, isso terá que ser repactuado, terá que ser recomposto no valor original da proposta, é claro, porque jamais no Estado Democrático de Direito o Estado pode impor alguma coisa ao particular acima daquilo que era previsto tanto no edital quanto no contrato. Isso seria o que é verificado nos estados absolutistas, né? Isso já acabou, graças a Deus, no nosso país. Muito bem, além dessas modificações da forma de execução, nós temos também a previsão, lá no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666, a previsão de que todo contratado, ele terá que, ele já assina o contrato sabendo que aquele quantitativo que estava previsto no edital e que ele assinou no contrato, ele poderá sofrer um aditivo para cima ou para baixo. Ele poderá ser suprimido ou aditivado, acrescido em até 25%. Então, se ele assinou um contrato cujo montante era 100, ele sabe que ele pode ser acrescido até 125 ou diminuído até 75. Isso é uma peculiaridade também do contrato administrativo
e podendo chegar, nos casos de reformas, pode chegar a 50% esses acréscimos. É claro que uma reforma é muito diferente, tem surpresas que não teria naquilo que é novo, né? Uma reforma, você começa a reformar e não sabe o que te espera ali, começa a mexer. Por isso que o legislador inteligentemente já previu lá que em caso de reforma, esses acréscimos, né, supressões, geralmente o que acontece no caso de reforma não são supressões, mas acréscimos no objeto original de até 50%. Isso não é nada estranho ao contrato administrativo, e o contratado ele está obrigado a aceitar esse acréscimo caso seja necessário. Mais do que isso, ou menos do que isso, não é permitido na lei, né? A questão das prorrogações é algo que também é pouco compreendido, né, pelos particulares e muitas vezes até pela própria administração pública, que não sabe como e quando prorrogar um contrato administrativo. É possível ou não prorrogar um contrato administrativo? É possível sim, desde que esteja dentro dos critérios previstos na Lei de Licitações. O artigo 57 da Lei de Licitações, ele menciona que a duração do contrato fica adstrita aos créditos orçamentários para aquele objeto. Previsto naquele, geralmente é previsto o crédito orçamentário da administração pública, é previsto para o exercício social, que é de 1 ano, 12 meses. Geralmente são esses, né, é esse o prazo de um contrato administrativo, no máximo de 12 meses, que é o orçamento daquele órgão, né, é previsto para 1 ano. Muito bem. Em que casos pode prorrogar acima de 12 meses? Pode prorrogar nos casos de onde houver plano plurianual, previsto já, né? Quer dizer, o plano plurianual, ele é previsto não só para aquele exercício, mas para os próximos exercícios, né? Então, são aqueles casos onde se sabe que aquele objeto não vai ser possível executar aquele objeto num único exercício. Por exemplo, a construção de uma rodovia, né, de uma grande obra, é impossível construir aquilo lá, executar aquilo lá num único exercício. E se fosse obrigatório acabar e utilizar só aquela verba daquele exercício, provavelmente não teríamos rodovias, né? Porque ela ultrapassa em muito aquele exercício, por isso que a administração pública, na sua Secretaria de Planejamento, Ministério do Planejamento, tem toda essa informação, orientação, para que estabeleça os planos plurianuais, né? E o edital, quando se trata desse caso, que vai ultrapassar o exercício, o edital tem que ser claro e dizer qual é o período, a periodicidade daquele serviço, daquela execução. E mencionar todas as condições, claro, né? O proponente, o licitante, quando entra na licitação, ele antecipadamente tem que saber tudo que vai vir, né? Tudo que ele vai enfrentar a partir da apresentação da sua proposta. Quer dizer, apresenta a sua proposta, tendo em mente que ele vai ganhar a licitação. E assinando o contrato, ele tem que saber exatamente quais as condições desse contrato, do início até o fim, com todas a questão de reajuste, questão de reequilíbrio econômico-financeiro, em que momento ele pode pedir, né? E, falando já em reajuste e equilíbrio econômico-financeiro, eu vou tratar já da outra forma de prorrogação do contrato, mas para a gente já não perder o foco aqui, eu vou tratar do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro. Muito bem. O reajuste do contrato, do valor contratual, ele é feito hoje por força de decreto, que é um decreto ainda do período lá do Plano Real. Ele somente é possível após 12 meses de execução. Então o contrato administrativo jamais pode ser reajustado antes do período de 12 meses de execução. Porque o reajuste compreende o período inflacionário desses 12 meses, o período do ano, medido oficialmente, aí o índice oficial, IGPM, o IPC, ou um outro índice governamental oficial. Isso é que vai dar
ensejo, né, vai servir de parâmetro para o reajuste daquele contrato. Claro, caso ele seja prorrogado. Porque se não houver a prorrogação do contrato, encerra-se ali, é o valor original que foi assinado desde o início. Já o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, ela não tem prazo, não tem data prevista para acontecer. Por quê? O reequilíbrio, a recomposição do contrato, ele pode acontecer a qualquer momento, desde que haja no mundo real, né, algum fator que contribuiu para aquele valor original se decompor. E a lei fala claramente no artigo 65 da lei, aliás é uma inovação do direito público, no artigo 65, no inciso 2, a linha D da lei 8666, ele prevê ali, então, o reequilíbrio da proposta. Como que se dá o reequilíbrio da proposta? Qual proposta? Aquela proposta original que ele apresentou, cujo valor serviu para firmar o contrato. Muito bem. O reequilíbrio se dá por caso fortuito, força maior, é o que a lei fala, e isso aí já, inclusive, já era previsto no nosso Código Civil desde muito tempo, desde a teoria da imprevisão do direito francês, que veio para o nosso ordenamento jurídico. Então, o que assina um contrato privado e acontece um caso fortuito, força maior, durante a execução do contrato, o contratado estará dispensado de qualquer punição, multa, qualquer obrigação acima daquilo que estava previsto. A lei de licitações aumentou o rol de casos que podem gerar um reequilíbrio da proposta. Além do caso fortuito, força maior, a lei fala do fato do príncipe e fala de qualquer fator que cause uma alha econômica extraordinária. Muito bem, o caso fortuito, a doutrina diverge um pouco sobre a definição entre caso fortuito e força maior, porque o Código Civil ele não define uma e outra, ele apenas traz as duas figuras. Mas a corrente que eu sigo é de que o caso fortuito são aqueles casos ocasionados pelas próprias forças humanas. Por exemplo, o exemplo mais utilizado, o caso de greve. Você assina um contrato com a administração pública, hoje, amanhã é deflagrada uma greve que vai atingir exatamente o seu segmento. Não vai ser possível você entregar o produto ou executar o serviço da forma como estava previsto, porque tem uma greve aí que não deixa você executar. Ou essa greve afetou o preço proposto lá, veio refletir diretamente naquele preço que você propôs lá. Não foi você que deu causa. Então, para que continue a execução do contrato, você tem que recompor esse preço para você ter a segurança jurídica de que aquela proposta original, o preço dela, vai continuar até o fim da execução. Isso é cabível, então, um dos motivos que cabe um reequilíbrio dessa proposta. Outro caso fortuito, caso de força maior, né? Eu sigo a corrente de que a definição é são eventos da natureza, né? Chuvas torrenciais, tsunamis da vida. Estamos livres por enquanto aqui no nosso país, né? Mas qualquer ocorrência da natureza, né, que venha refletir direto naquela sua proposta, na forma da execução do seu contrato, não foi você que deu causa, não foi ninguém que deu causa, foi a natureza, mas você está impedido de executar daquela forma que você assinou. Então você vai solicitar à administração não o reajuste em ambos os casos, e aí nós vemos que o particular, o licitante, muitas vezes se vê no prejuízo, quer uma recompensa na sua proposta, mas não sabe pedir para a administração e acaba pedindo reajuste. E aí muitas vezes a administração, ou por desconhecimento ou por até má fé mesmo, né, não concede. Fala, não cabe reajuste. E não cabe mesmo, porque não se passaram 12 meses. O que caberia aí seria o reequilíbrio da proposta, recomposição da proposta. O motivo é outro.
O motivo não foi período inflacionário. Foi um caso novo, imprevisível, né? O fato do príncipe, que a lei traz também, é outra inovação, né? Do direito público. O fato do príncipe são aquelas determinações do poder estatal. Então hoje você assina o contrato tendo em vista as condições do momento. Amanhã ou depois o governo edita um decreto ou alguma coisa parecida, modificando a alíquota, o imposto, alguma taxa, criando alguma coisa nova que reflete naquele seu preço, lá na sua proposta. Você não pode pagar o pato por isso, porque não foi você que inventou a alíquota, foi o próprio Estado. Se você não recompor a sua proposta em ambos os casos, haverá o que se chama de enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do particular. O Estado vai estar adquirindo um produto ou serviço por um preço muito mais baixo do que o praticado no mercado, por conta já da diminuição que você provavelmente fez para ganhar a licitação. Você teve que, na competitividade, colocar um preço que não fosse inexequível, né? Que fosse exequível, mas que o lucro não é o mesmo que você teria se vendesse no mercado privado. Lembrando, né, fazendo uma parte aqui, que a licitação tem essa característica sim, por conta da competitividade, mas nós sabemos que a licitação é algo que tem a toda hora. Então as empresas que lidam com licitações sabem que a todo momento tem licitações, são publicadas, e elas acabam ganhando no volume, não fica nunca sem serviço, sem fornecer seu produto. Tudo bem. A área econômica extraordinária, que é causada, que é verificada, seja por qual fator, ela dará ensejo ao pedido de reequilíbrio da proposta. Essa área econômica extraordinária, área do latim, que vem do latim significa sorte, risco do negócio. Então é qualquer área econômica extraordinária que venha refletir no seu preço, que não seja o reajuste, ela requer a recomposição do preço, o reequilíbrio do preço. E aí a lei vai além, o legislador foi além, dizendo o seguinte, que nos casos, mesmo nos casos que for previsto o acontecimento, mas que a consequência do acontecimento foi incalculável, é o motivo de pedido de reequilíbrio da proposta. Nós sabemos que a administração pública não é muito chegada nessa questão do reequilíbrio. Ela não gosta muito que o licitante peça o reequilíbrio, porque muitas vezes ela não está preparada para dispor de um valor além daquele que era previsto para aquele contrato. Mas, infelizmente, é uma falha de planejamento que a administração já deveria ter previsto, porque é algo legal, está na lei, e realmente é algo que vem desde muitos anos, né? A teoria da imprevisão. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, e isso tem que ser considerado em qualquer contrato, né? E aí vem além, essa força além aí, né, do que é previsto lá no direito privado. Muito bem, voltando lá então às formas, motivo de prorrogação do contrato, nós falamos dos planos plurianuais, e a lei traz outro motivo, outra forma de prorrogação dos contratos. São os contratos de serviços contínuos, serviços continuados. Vamos entender então o seguinte. Primeiro, a lei não fala que pode prorrogar contratos para fornecimento de bens. Isso não pode, está vedado. Se você ganhou uma licitação, se for adjudicatário de uma licitação, para fornecer algum bem lá, seja lá qual for. É fornecimento. Terminou o contrato, ele não pode ser prorrogado. Por quê? Porque não é serviço. Além de não ser serviço, não é serviço continuado. Então a prorrogação é para serviço, nem todos os serviços, serviços continuados. Quais são os serviços continuados? Vou dar alguns exemplos para a gente se localizar aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, a limpeza
na repartição pública, não pode parar. É um serviço continuado. Tá certo? A vigilância é um serviço continuado. Então não tem como dispor daquele serviço para continuidade das atividades próprias da administração pública. Esses serviços, se for enquadrados nessa definição, não pode faltar na repartição pública sob pena de não poder continuar suas atividades. Isso é um serviço continuado. Tem alguns serviços que a administração fica na confusão se pode ou não prorrogar, porque é um serviço que está conjugado com algum fornecimento de um bem. E aí vem a dúvida, posso prorrogar? Por exemplo, serviço de fornecimento de combustível. Quer dizer, o posto que está contratado, ele presta um serviço. Mas qual é o principal objeto daquele contrato? É o serviço de encher os tanques ou fornecimento do combustível? Então fica claro que o objeto ali não é o serviço, é o bem, é o que se quer ali, é a gasolina, é o álcool, é o combustível. Outro exemplo é o serviço de entrega de água. Então a administração faz uma licitação para compra de água potável. O vencedor da licitação, ele vai fornecer a água, mas dentro desse fornecimento tem o serviço da entrega. E muitas administrações ficam nessa dúvida e acabam prorrogando esse tipo de serviço. A rigor da lei está completamente errado, é vedado, isso não pode. Se o Tribunal de Contas fizer uma auditoria séria, ele vai reprovar essas prorrogações, certamente irá reprovar. Por quê? Porque não se trata de um serviço, mas de um fornecimento. Então, o que a lei abriu aí para prorrogação foi somente os serviços que não podem faltar na repartição, os serviços continuados. E essa prorrogação pode acontecer, pode se dar em até 60 meses. Então, ela faz inicialmente por um período de 6 meses ou um ano, pode prorrogar por mais um ano até o máximo de 60 meses. E a lei, ela é bem elástica nesse ponto, porque ela fala o seguinte, que em casos excepcionais, devidamente justificados nos autos do processo, esses 60 meses pode ser prorrogado por mais uma vez, ainda não 60, mas por mais 12 meses. Então, excepcionalmente. E esse excepcionalmente, a gente sabe que em muitos casos a administração tem usado como regra. Principalmente em licitações que são muito complexas, como a questão do lixo, coleta de lixo, por exemplo. Nós sabemos que muitas administrações acabam prorrogando os 60 meses, depois mais 12 meses, e muitas vezes, mesmo assim, não deu tempo ainda de fazer o edital, por tantos problemas que dá culturalmente, né, em alguns setores. Eu citei a questão do lixo, mas tem a questão dos transportes também, que é muito comum se verificar essas questões. E aí acaba indo para o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e acaba sempre dando algum tipo de problema. Pessoal, eu vou ver aqui, eu vou falar só mais um tópico com relação aos contratos, que é a questão da garantia. Muita dúvida também se tem a respeito das garantias que são exigidas para o licitante vencedor da licitação. Ao assinar o contrato, a lei não obriga a administração a requerer a garantia, mas tem casos onde exigem, né, algumas garantias futuras, algumas responsabilidades futuras. Então, o contrato é para executar um grande serviço, um grande fornecimento. É claro que a administração tem que estar segura de si e faz aquele contrato e exige a garantia, uma garantia contratual. O licitante, quando o edital exige, ele é obrigado a fornecer essa garantia. E essa garantia, quem escolhe a forma, a modalidade de garantia é o licitante. Escolhe uma dentre as previstas na lei. O artigo 56 da Lei 8666, ela prevê que a garantia pode ser em dinheiro, pode ser em títulos da dívida pública, pode ser seguro garantia e fiança bancária. São 4 modalidades de garantia que o licitante vai escolher uma dentre elas.
Hoje em dia, o que se mais usa é o seguro fiança ou seguro garantia. Essas duas modalidades são as mais utilizadas, porque não é necessário dispor de um dinheiro que vai ficar lá parado, vai ficar remunerado, mas ficar parado lá como garantia até a execução do contrato. Esse percentual de garantia é no máximo de 5%, até 5% a administração pode exigir que você faça essa caução desse montante, desse percentual, podendo chegar em caso de licitação de grande vulto. O que seria licitação de grande vulto? A lei 8666 define o termo grande vulto, lá no artigo 6º, como sendo as licitações de valor 25 vezes o valor que é definido para modalidade concorrência do melhor técnico de preço, que é de 1.500.000, acima de 1.500.000. Então 25 vezes 1.500.000 hoje daria 37.500.000. Então, acima desse valor é possível a administração exigir uma caução de até 10%. Mas a gente sabe que a maioria dos casos, né, fica nos 5% mesmo, que na grande maioria dos casos não atinge esse valor. Também não é obrigado, a lei fala que a administração poderá exigir, não é obrigado a exigir esse montante todo. Então nós vimos editais, alguns editais exigem 1%, 2%, conforme o caso concreto, aquele objeto, o que se requer naquela contratação. Muito bem, gente. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição. Eu sei que algumas pessoas vão fazer perguntas e nós vamos responder à medida do possível as perguntas via e-mail. Eu vou responder, que vai ser repassado para mim. E eu quero convidar vocês para uma próxima palestra, um novo tema, onde estamos abordando semanalmente aí novos temas. E nos cursos que são realizados aqui na RCC, curso de licitações, dia 26 do 7 e 10 do 8. E 10 do 8, no Rio de Janeiro, temos o curso de licitações com ênfase em pregão. São os próximos cursos que estão previstos aqui na nossa pauta, onde vocês poderão tirar dúvidas, maiores esclarecimentos, onde abordaremos temas com mais precisidade, e espero ter contribuído aí um pouco para o aprendizado de vocês. Espero tê-los numa próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Muito bom. Tchau. Fecha aqui, ó. Do lado. Que beleza, nossa, quanta gente, mano. Caracas. Na próxima vez, sabe o que eu vou fazer? Tá falando Vou colocar aqui para ali. Pra gente ficar escrevendo pra você. Não, eu já fiz o fotos. vai estar certo. É a conexão Tá, mesmo. eu vou aprender. Você entendeu? Vai vendo que é melhor pra Porque você. eu acabo o tópico, eu não sei qual é o próximo vídeo, eu fico pensando. Se tivesse me falado, eu queria. É, porque daí é legal a gente sempre fazer os outros. Ó, teve muita gente, né? Não, eu toquei no Querendo ponto ver aí. seus vídeos, viram seus vídeos. É? Aí falando, eu já assisti o vídeo com o doutor, eu gravei, quer fazer o curso e tal. Então, eu perguntei. Falei pro pessoal começar a entrar no site lá, curtir, sabe? Não sei o que, pra começar a divulgar. Legal. Então, nessa sacada aí, da outra vez eu tinha pensado, mas eu nem lembrei agora, não. Eu pego essa lousa, ponho ali, faço os tópicos, pô, aí fica tranquilo. Porque aí você vai. Porque tá atrás da câmera, eu já vou olhando e tal, né? Da próxima vez a gente já deixa lá. Faz pra você. Beleza. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou tentando uma negociação com o BEC e com o Comprasnet
para ver se disponibiliza o ambiente de treinamento. Nossa! Ai, Se você conseguir isso aí... olha, não é fácil. Não, Por eles quê? disponibilizam para a administração. Não, ele Só que já é se ligou lá e pode sair. Você sabe que com licitação... Já pensou que tá saindo? Não, porque você puxa lá. Vamos desligar? Olha, pelo amor de Deus. Não, eu vi lá. Tem certeza? Certeza. Então, Eu não sei se passou um negócio para a Josi aí. Falei para ela passar aí para vocês. o quê? Lá tem um pessoal aí que dá curso do Instituto Licitar. Ah, é desse que eu tô falando. Eles Ah, dão da curso, sabe licitação. onde? Sabe qual plataforma que eles usam? Do Beck, não é? Não. Beck. De qual? Da Sabesp. Ah, é o cara lá que usava Sabe por da quê? Sabesp. Não, mas né? vem bem, Dani, presta atenção na situação. Tudo bem, quando interessa pra gente, a gente tá aqui, beleza, né? Te deixa, mas é concorrente. O cara tá usando lá um negócio público para ganhar dinheiro. Pois é. Não pode. Então, olha onde eu A não cheguei. ser que tenha um convênio e tal. Não, Não. tem convênio? Não tem. Nós Tanto que utilizamos. quando ele usava, que eu não sei se você Ele lembra, usava você só lembra que ele presencial. usava? Usava, É. né? Ele não podia colocar foto dele na mala direta, nada, porque ele não podia Claro. aparecer, entendeu? Você lembra disso? É. Que eu lembro uma vez que foi fazer a mala, Ele aí nós vamos tirar foto. Não pode, porque ele é do funcionário lá. do Sabesp lá. Ele é funcionário da Sabesp. Toda Então, essa peraí, história só que que a aí- gente se ferrou, Não. porque o Márcio já tentava procurar, antes dele sair daqui, essa plataforma. Até ele e a Cris que faziam um pouco, lembra? É. Porque assim, E Aí a gente vocês tava fizeram tentando com a- no Banco do Brasil. É, não e sei vocês o fizeram quê. aquela convênio com o Pregão.net. porque, Exato, aí assim, começou doutor, o cara. é o Ferragino e o Lunari. Os dois são da gestão pública, que faz parte BEC, Estado de São Paulo. Então, hoje eu estava com isso. Qual plataforma que o Instituto Licitar usa? Sabesp teve uma época, no início, que era utilizada aqui na RCC, a Sabesp. Mas era só o presencial. Só presencial. Aí o que eu fiz? A Josi, o ano passado, 2011, ela tentou, mandou para a Secretaria da Fazenda, protocolou, solicitou. Eu estou tentando de uma forma diferente, para ver. Eu estou tentando Estado e estou tentando... hoje eu fiz uma pesquisa com quem... Eu estou indo, uma hora eu consigo. Você sabe que não é fácil, Não é fácil. tá? Eu estou usando o quê? O termo de cooperação técnica. Foi esse argumento que eu utilizei. Eu comecei a ler e falei, peraí, não é parceria que eu vou ter que usar. Eu vou ter que amarrar. Cooperação técnica. É. Porque pode, estamos amparados. A gente está dando o melhor. Tá, transparência. E é um ambiente de treinamento apenas. E, em contrapartida, eu falei que a RCC, caso fosse aprovado e autorizado, colocaria apoio, sistema BEC ou cooperação técnica. Quer dizer, o governo está, eu foquei, que seria para os nossos assinantes, que seria melhor estar fazendo diretamente na plataforma do BEC. Com não só o BEC, com o Brasnet, enfim, aí eu fiz aquela melancia que você já conhece. Brasil também se fez, não. Não, eu estou indo aos poucos, porque o que eu estou fazendo? Eu estou usando aqui como ratinho de laboratório. Então, o que me derem lá de porrada, eu vou... Peraí, aqui não dá, eu vou costurar aqui até chegar. Pergunta a ti. Eu estava olhando compras net, aí tem um tutorial. E é legal, você já entrou? Ah, mas aquilo lá não. Você acha que não vira, né? Teria que ter um ambiente mesmo. Aquilo lá é muito fraco, é uma cartilha. Porque eu entrei, são O que a gente 52... precisa mesmo é o simulador. De pregão mesmo. Porque aí vem aquela ideia que eu conversei com o senhor dia aí, ele falou, eu vou colocar pelo menos 10 máquinas. Para cada um, né? Pelo menos 10, que seja 2 para cada um. Aí você deita e rola. Aí você faz um negócio. Então, legal. eu já mandei.